Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, o texto da palavra de hoje é de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Temos o texto hoje da genealogia de Jesus, dizendo que a origem de Jesus, o filho de Davi, veio de Abraão. E lá, trazendo toda a história, vemos o texto evidenciando para nós esse caminho da chegada do menino Deus em nós. Falando da genealogia de Jesus, com aqueles nomes diferentes, difíceis às vezes até de se pronunciar, qual é a proposta desse texto de São Mateus, capítulo 1? Primeiro, compreendermos que o nosso Deus é um Deus que veio no tempo, Ele entrou no tempo, Ele também carrega uma história entre os homens. É um Deus que não veio vagante, não é fruto de uma mágica, mas é um Deus que quis assumir em tudo a vida humana. Quando nós olhamos esse evangelho da genealogia de Jesus, da história de Jesus, a primeira coisa que nós entendemos, a nossa vida, ela não começou apenas com o nosso nascimento. O nosso nascimento já é um evento que procede a uma história. A nossa história, na verdade, ela passa pelos nossos antepassados, pessoas que vieram antes de nós, e por meio deles nós chegamos também a esse mundo, humanamente falando. É necessário nós assumirmos a nossa história. Esta é a proposta do Evangelho de hoje. As nossas raízes. Quantas vezes, diante das dificuldades da nossa história de vida, nós queremos renegar, queremos esconder. E quando não assumimos a nossa história, não é possível ter uma vivência sadia, equilibrada. Precisamos assumir a nossa história, porque nela está os pontos do amor de Deus que se constrói no dia a dia da nossa vida. Por isso, irmão e irmã, o texto de hoje nos faz olhar que nessa genealogia de Jesus tem nome de gente muito importante, de gente santa, de gente valente, mas também de pecadores. Deixa-me dizer, nessa genealogia que está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, temos até nome de pessoas que erraram feio. Realidades de, como podemos dizer, de situações que humanamente talvez até nos envergonhem. Mas é a nossa história. Quantas vezes nós olhamos a nossa história de vida e também identificamos pontos assim? E não adianta rasgar a página. A nossa vida é um livro que dia a dia vamos escrevendo, mas é um livro que não podemos apagar, não podemos arrancar nenhuma página. É à medida que vamos fazendo a leitura dessas páginas, às vezes até difíceis, é que vamos tendo a graça de integrar a nossa própria história. E na integração da nossa história, a posse da santidade, o acolher a visita de Deus. Por isso hoje, diante de Deus, reze também você com a sua história de vida e agradeça a Deus por essa tua história de vida. E não tenha medo de bendizer a Deus, porque apesar das dificuldades, Ele está presente. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.